a desfaçatez com que nós encaramos as coisas feitas pelos poderosos e silenciamos. Vou repetir uma frase de Martin Luther King Jr. O que me incomoda, o que me preocupa, não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. Estamos vendo aí leis absurdas, prisões estúpidas, sem julgamento. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pelo Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Gostaríamos de pedir aos nossos irmãos de outras cidades, devemos ter aqui umas 20 cidades do Brasil visitando-nos, que levem essa mensagem espírita de entusiasmo. A doutrina espírita é diferente das outras filosofias de vida, é otimista, não é uma doutrina piegas, modesta, é uma doutrina dinâmica, de coragem. Mesmo visitando as páginas do Evangelho, vamos ver, por exemplo, que Filipe era um apóstolo muito tímido. Havia também outro que era muito pessimista, havia mais um que era quase sem fé. Jesus selecionou uma equipe que faz lembrar a nossa sociedade o que havia de pior. A ralé, os publicanos, que eram os cobradores de impostos. E quando ele foi censurado por isso, ele respondeu com a mais bela filosofia: mas são os doentes que precisam de médicos. Alguém me perguntou, por que vocês não têm a preocupação de convencerem os ricos para que eles mudem de atitude, as pessoas de destaque social? E quando a pergunta me é feita, eu digo, porque eles estão muito ocupados. E quem está ocupado com coisa nenhuma, não tem tempo para nada. Se você deseja um trabalho, dê a alguém que esteja ocupado com coisas sérias, porque essa pessoa tem o hábito de trabalhar, e os ociosos somente de discutir e não levarem nada adiante. Assim, o Espiritismo é uma doutrina dinâmica. A sua proposta é de esperança. Quando todos desertam, a mensagem chega e diz: bom ânimo, você está agora começando a trajetória em um mundo novo, a imortalidade está esperando por você. E este é o seu grande momento de construir um mundo melhor. Não espere que os outros se transformem. Transforme-se você próprio. Nós achamos difícil nossa mudança para melhor. E, no entanto, queremos que os outros se melhorem facilmente, apenas com o nosso desejo. E é isso que nos produz frustração. Amamos, mas amamos a pessoa com as nossas paixões, com os nossos requisitos. Eu amo alguém porque tenho medo de ficar sozinho. Então, isso não é amor, é um negócio. Eu amo alguém que não tem paciência comigo, mas é a hora de eu ter paciência com quem amo. O Espiritismo inverte os chamados valores da acomodação. Ah, mas meu marido me abandonou. Ótimo para você. Ele não prestava. Porque se ele prestasse, ele viria que você é uma excelente esposa. Caso seja uma excelente esposa. Muitas vezes um homem me diz: eu não me caso mais, ninguém presta no mundo. Eu digo: a começar por você. Então, são questões da reflexão. Querermos que os outros nos sirvam e estarmos sempre piegas com esta parte de ser: eu sou sofredor, nada dá certo para mim. E quando dá, a gente não usa. Eu vejo no trabalho, a gente não sabe no Brasil exatamente quantas pessoas estão sem trabalho.
Um ministro disse que são 12 milhões, outro disse que são 15, uma ministra disse que são 30 milhões, e outro disse que eram 100. Eu fiquei alarmado. Quer dizer que aqui todo mundo é meio desocupado, não tem emprego, mas seja lá quanto for. A gente luta, consegue o emprego. Uma semana depois, a gente faz tudo para botar para fora. E então a gente quer perder o emprego e dá queixa do patrão que um dia nos estendeu a mão. É uma coisa peculiar, porque aí tem garantido uma ajuda, 15 dias, um mês, volta na sexta-feira para o barzinho para comprar a cerveja, que está muito cara, dizem, mas vende, que é uma coisa impressionante. Eu fico impressionado onde é que acham tanto dinheiro. Agora mesmo vem aí o Deus Momo, Rei Momo, é a mesma coisa. Ele está chegando. E um lugar nas galerias, por noite, custa R$ 1.500 para ficar sentado naquele desconforto, para tomar uísque com água, para poder se exibir e passar o resto do ano reclamando da vida terrível, mas esquece dos 5 dias fantásticos do Carnaval. Eu tenho um amigo que ele nasceu para se queixar. E ele disse, Divaldo, eu sou tão infeliz que nasci. Eu digo, que coisa fantástica. É através do nascimento que a gente adquire a felicidade, mas não eu. Eu digo, você é um caso especial. E o pior é que você vai morrer pior. Porque com a vida dessa, quando você chegar do outro lado, meu amigo, que é este lado, uma outra visão, você vai ter uma grande surpresa. Daí, vamos mergulhar o nosso pensamento na palavra de Jesus Cristo. Na última segunda-feira, eu psicografei uma mensagem muito bela do espírito da veneranda professora Amélia Rodrigues. Ela é uma poetisa, foi na Terra uma grande escritora, deixou obras monumentais, fez parte da elite intelectual das mulheres baianas, que foram as mais inteligentes do Brasil. Quem não for baiano, me desculpe, mas o que é que eu vou fazer da Bahia ser esta realidade? E então, ela escreve sobre o Evangelho, que alguém me disse com muita propriedade, ela não é uma escritora, ela é uma aquarelista. Ela faz uma aquarela que a gente vai lendo e vai vendo pelos detalhes, pela tonalidade. E esse foi a respeito de Mateus Levi, o que escreveu o Evangelho de Jesus. E, para minha surpresa, ontem eu estive digitando, ela transcreve, ipsis verbis, o que disse Jesus no capítulo 24 do Evangelho, o sermão profético. Ele estava com os discípulos em Jerusalém, e os discípulos eram muito humildes, eram modestos, e entusiasmados com aquele templo, que era um conjunto de edifícios, considerados, esses edifícios, os mais suntuosos da terra. Na época, Herodes mandou fazer uma planta enorme de ouro maciço na entrada do templo, para poder agradar os judeus, porque ele não era judeu. E o templo possuía uma fortuna incalculável. Pois bem, ele estava ali com os amigos, e os amigos diziam a Jesus, mas olha que templo, olha que pedras, cada pedra 20 toneladas. Adaptada, porque não havia reboco, elas eram tão bem trabalhadas que encaixavam. E encaixavam tão bem que não passava o fio de uma gilete. Até hoje não passa nem nelas, nem nas pirâmides. Era um trabalho de pedras incomparável. E eles, deslumbrados, Jesus olhou e com a sua sabedoria disse sorrindo, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas como? Quem derrubaria aquelas pedras, além de um terremoto, bem se vê, ou de um outro movimento sísmico, uma erupção vulcânica, qualquer uma outra fenomenologia terrestre? E então saíram caminhando, atravessaram o Vale do Cedron, que é uma baixada em Jerusalém, e foram para o Jardim das Oliveiras.
Então Jesus sentou e os discípulos disseram, mas Senhor, quando é que isso vai acontecer? E Jesus disse-lhes, não estejais desatentos. E começa a descrever os sinais do fim dos tempos. Eu sugiro que leiam em casa Mateus, número 24. São 2 páginas só. Nós estamos vendo ali a fotografia em Technicolor em 3 dimensões desta realidade. Quando a abominação do dever estiver onde não deve ficar, onde é? No altar do templo. O que é que nós vemos? A pedofilia. A pedofilia dos religiosos, a eutanásia, o aborto, a pena de morte, os crimes hediondos, a desfaçatez com que nós encaramos as coisas feitas pelos poderosos e silenciamos. Vou repetir uma frase de Martin Luther King Jr. O que me incomoda, o que me preocupa, não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. Estamos vendo aí leis absurdas, prisões estúpidas, sem julgamento. Como é que pegam pessoas da rua, botam no ônibus e levam para a cadeia? Ah, mas são terroristas. Mas ninguém estava com revólver, nem faca, nem canivete, nem gilete, nem cortador de unha. Não tinha nada. 1.000 e tantas pessoas, crianças de colo, idosos de 80 anos. E não sensibilizou. Um silêncio geral. A imprensa nem toca no assunto, porque desagradava os seus patrocinadores. Então, isso é que deve preocupar, é nós connivirmos. Por quê? Para não nos incomodarmos. Eu estou bem, mas eu estou bem por enquanto. O velho ditado que minha mãe dizia, quando tu veja as barbas de alguém ardendo, cuida, porque vai chegar a tua hora. Então, põe as barbas de molho. Nesse tempo, quase não havia barbas, mas hoje, todo homem está colocando barba. Eu até vou comprar uma postiça para dar uma melhorada, porque as famílias dizem, mas de volta não tem ruga. Eu digo, mas tem barba, vou deixar crescer. E aqui, durante a palestra, eu vou tecendo, fazendo cachinho, etc. O silêncio, como se nós estivéssemos no maior paraíso, na saída. Olhem os barzinhos que tem por aqui. É uma maravilha, gente assim. Amanhã eles estarão na Avenida 7, estarão nos lugares próprios para o furto. Porque já que não tem emprego, mas tem o dinheiro, tem que furtar, tem que roubar, tem que atacar. Então, gente, quando virdes isto, não é o fim, é o começo. As guerras, os horrores das guerras, a degradação moral, as infâmias, as calúnias, ele que disse, está lá. Mateus escreveu isto, é o primeiro evangelista. Mas aí, ele diz, aqueles que forem fiéis, aqueles que porfiarem no bem, aqueles que tiverem confiança, a esses eu darei a glória de meu Pai. Nem é necessário dar a glória de Deus, porque não pode ver nada melhor do que paz de consciência. Será que há uma fortuna igual à tranquilidade? Alguém nos caluniar e a gente saber que é calúnia, e ficar rindo para a cara que nos acusa, que normalmente é uma projeção do conflito do indivíduo contra nós, porque tem inveja da nossa felicidade. Eu recebo uma média de 50, 60 e-mail por dia, mas de WhatsApp eu recebo quase 200. E amigos me reclamam, você responde rápido. E eu digo assim, ainda respondo, porque vai chegar o dia que eu não vou responder mais. Eu faço uma prece geral. E essa prece geral foi um psiquiatra que me ensinou. Porque a pessoa me pede, Edivaldo, ore por mim. Eu anoto. Mas é impossível depois da prece dizer, Senhor, esta prece é fulano, beltrano, ciclano, tanto. Aí meu amigo disse, Edivaldo, não faça isso, você vai morrer. Diga assim,
Pai Nosso por todo mundo que tem nome na lista de telefone. Pai Nosso pelo nome de toda a gente que não tem o nome na lista de telefone. Aí albergou a todos. Mas eu não tenho coragem. Eu digo assim, meu Jesus, por aqueles que não têm telefone, mas hoje todo mundo tem. Eu digo, exceção dos celulares. E aí eu vou me lembrando de quem falou, de quem não. Mas a minha que faz bem é tão... Eu me comovo às vezes até as lágrimas. Deixo de dormir para ficar rezando pelos outros. E me refaz muito mais. Porque, meus amigos, viver 95,5 anos não é brincadeira. É muita vida. Não acaba nunca. Tem dia que eu levanto e digo assim, ai, meu Deus, vai começar tudo novamente. E aí eu me animo. Quando vai chegando esta hora, eu estou super animado. Quando dá meia-noite, eu estou a 120 por hora. Aí eu deito, tenho que esperar 3 horas até dormir. Aí durmo, tenho pesadelos, faço visitas espirituais. O obsessor vem, conversa comigo, outro vem, ameaça. E aí já é hora de acordar. Olha eu acordando. E digo assim, eu pergunto a meu filho, o que é hoje, meu filho, que a gente vai ter? Porque eu tenho agora um filho que toma conta de mim. Inverteu. Ele tem 50, eu tenho quase o dobro. E ele faz assim, paciência, tio. Eu digo, eu tenho tanta paciência que na hora que eu a perder, você vai ser o primeiro a desencarnar. E eu irei ao seu enterro. Mas é a bênção do Espiritismo. A alegria. Quando eu imagino que não vou morrer, que vou continuar, que nos encontraremos, que poderemos programar para milendos. Os ciclos do zodíaco são de 28 mil anos. 28 mil anos. Cada ciclo. Este ciclo de peixes vai terminar no ano 3000. Aí vai começar a nova era. Nós falamos da nova era. E as pessoas esperavam que no dia 1º de janeiro do ano 2000, todos nós nos beijávamos. Chegou a nova era. Não, chegou o anúncio. A era vai demorar um pouquinho. Mas se nós preenchermos essa expectativa de alegria, de certeza. Mas está doente. Está doente porque está vivo. Se não tiver uma doencinha, a vida não tem sentido. Muitos me dizem, mas eu nunca tive saúde. Digo, a doença já é uma saúde. Vai ficar bom, porque quando desencarnar, resgatou todas as suas dívidas. Então me diz assim, mas Divaldo, a sua voz era tão bonita. Eu digo, é tão bonita. E foi tão bonita que ficou cansada. Então ela agora está dizendo, chega, Divaldo, estou cansado, mas não vou dar trégua. Anteontem fui ao médico número 16, fora as receitas que o povo me dá e que eu não tomo. Porque se eu for tomar os remédios que me dão, eu tenho que levar uma mala. Qualquer coisa para o pulmão, porque eu tenho uma amiga que tem um tio cuja prima, irmã de um amigo dele, tomou o xarope e tal. Xarope da folha verde e da manga espada. Eu prefiro a manga espada direto. Então esse toque de alegria, de jovialidade, é porque o Espiritismo é uma doutrina de alegria, de esperança, mesmo com a dificuldade. Ontem, o maior cardiologista do Brasil teve a gentileza de me telefonar, o doutor Calil, do hospital lá de São Paulo. Um homem notável, é muito generoso e me inclui entre seus amigos. Então ele me perguntou assim, Divaldo, como é que você vai? Eu disse, doutor Calil, para a minha idade estou ótimo. Ele disse, eu queria lhe pedir para me emprestar 2 guias seus para me ajudar, porque ele acredita na imortalidade da alma, na comunicabilidade da alma. Eu faço o seguinte, doutor Calil, eu lhe mando 2 cardiologistas e o senhor me manda 2 otorrinos. É uma troca bem justa. Ele disse, pois, vou lhe dar 4 dias.
Se você não ficar bem, me telefone que eu vou lhe dar um remédio. Ou você fica bem ou fica mudo. É uma esperança. Ainda tenho 3 noites. Então, levem essa mensagem. Quando tiver a dor, é um fenômeno normal. Quem é aqui que não tem problema? Quem? Sente. Levante a mão, levante a cabeça. Porque o problema é o desafio. Viver é um desafio. Não estamos na Terra para um passeio ao país das ilusões. A Ilha das Fantasias é ficção cinematográfica. Ela começa em um livro que se chama Shangri-La, um local que ninguém envelhecia. Olha que coisa linda. Entrava lá, o giro, todo mundo ficava com 25 anos. Mas se saísse um palmo fora do ambiente, recuperava os 200. Então era uma felicidade limitada, porque por mais notável que seja o lugar bom, depois de algum tempo a gente não aguenta mais. Quando eu era católico, que me falavam do céu, Deus sentado num trono, imaginem aquele velhinho cochilando, porque uma das características da velhice é cochilar. Eu não, porque tenho insônia. Mas então ele cochilando, os anjos para lá e para cá, tocando a harpa paraguaia. Quem é que aguenta? A gente aguenta uma, aguenta 2, Mi Primeiro Amor, Ipacaraí, etc. Mas na 10ª tem a paciência, não aguenta mais. Então o paraíso está dentro de nós. Ouçam esta frase. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não tropeça em trevas. Vinde, e eu vos darei o prêmio da paz. Ele não nos impõe nada, somente diz assim, que vos ameis uns aos outros. Nada mais. Então, vendo os nossos irmãos da Colômbia, da Austrália, tão longe, tão perto, trabalhando por essa causa e vendo-vos a vós outros de diversas cidades, do Rio Grande do Sul, nós devemos ter aqui umas 30 pessoas hoje, de Santa Catarina, de Vitória da Conquista, a maior cidade espírita do estado da Bahia, devemos ter uns 20 corações amigos. Então cantemos a glória da imortalidade da alma, e a dor que nos aflige foi ela que nos levou para conhecer o Espiritismo, para poder dizer, Senhor, já não sou eu quem vive, és tu quem vives em mim. Palavras do apóstolo Paulo. Passemos agora à segunda parte. Muito bem, vamos então para a nossa segunda parte, estou conversando sobre o Espiritismo, e a primeira pergunta aqui é de Solon, e para o nosso irmão Erickson. Erickson, o espírito muitas vezes, ao desencarnar, vê e sofre a decomposição do corpo físico. Aqueles cujo corpo é cremado enfrentam outro tipo de sofrimento? Muito bem. O nível de exposição que o ser se coloca está na razão direta do materialismo em si. O ser mais espiritualizado, mais desapegado, com a consciência da transitoriedade da vida, não fica tão preso às questões do corpo físico, tem a consciência da libertação e paulatinamente consegue se desenlaçar da vestimenta carnal. Em ambos os casos, tudo depende do ser, dessa consciência, da transitoriedade da vida, da busca de Deus, que é conquistada na nossa jornada evolutiva enquanto nós estamos aqui, transitando na vida, nos identificando com a palavra de nosso Mestre Jesus Cristo, para ter uma consciência que os seus ensinamentos são o nosso roteiro, que nos libertará de circunstâncias dessa natureza. Obrigado, Erickson. Divaldo, o planeta Terra sairá um dia dessa condição de mundo de expiação
para o mundo de regeneração? Já está saindo. No livro de Kardec, a Gênese, ele dedica um capítulo a essa psicosfera pesada que estamos vivendo. E elucida que a nova era logo começará. Naturalmente, os maus tentarão persistir, dificultar, criar embaraços, mas o poder do bem é inexcedível e logo mais passaremos a um planeta de regeneração. Não quer dizer que nesse planeta não haja dor. Haverá, entretanto, mais consolo, mais alívio, mais esclarecimento. Não teremos terremotos como este que acaba de varrer a Turquia e a região. Não teremos os tsunamis, as temperaturas altíssimas ou baixíssimas. Teremos um clima propício à fraternidade, um clima agradável. E a compreensão da vida nos dará muito mais saúde do que doença. Então, a Terra já está saindo de um mundo de provas, que é um mundo inferior, para o mundo de regeneração. Uma pergunta que nos chega pelo YouTube, de Fairuza. Espíritos que se elevam à condição de Jesus têm necessidade de voltar a encarnar? Na escala de evolução dos espíritos, nosso Mestre Jesus, espírito puro, ele não tem, assim como os espíritos da sua categoria, que um dia é o nosso alvo alcançável ao chegarmos a essa condição, não tem a necessidade de reencarnar, a não ser por missão, por tarefa, assim como o nosso Mestre veio até nós no momento certo para a humanidade tomar consciência dos valores que tanto ele nos veio trazer para nosso conforto e a nossa resignação. Obrigado, Erickson. Divaldo, uma pergunta de Meuri. O nosso anjo da guarda pode se cansar da gente e nos abandonar? Não seria anjo da guarda, seria anjo desertor. Nunca, nunca o bem desiste. Certa feita, Chico Xavier me contou o seguinte: ele estava passando por um período de muitas dores, doente, tuberculoso. Ele teve tuberculose na década final de 30 para 40. E então ele estava tão desanimado que se sentou na porta do quintal, na cozinha, e ficou esperando a morte. Tossia, tinha um pouco de hemoptise, quando de repente apareceu Emmanuel, seu guia, e ele disse: meu irmão, eu estou morrendo. Quando eu desencarnar, você me recebe aí? Emmanuel disse: olha, Chico, hoje, se for hoje, eu não posso, porque eu tenho um trabalho. E foi embora. Ele ficou desanimadíssimo. O guia não ia recebê-lo caso ele morresse. E ele piorando, veio o espírito Sheila, a enfermeira querida, e ele disse a mesma coisa: olha, não aguento os brônquios, os pulmões. Você me espera, Sheila? Ela disse: ai, Chico, não posso, porque Emmanuel está com trabalho e me leva. Ele disse: mas que horror. Aí vem doutor Bezerra de Menezes, e ele diz: doutor Bezerra, será que o senhor tem algum remédio para essa besta? Doutor Bezerra disse: olha, Chico, eu não fui médico de animais na Terra, mas vou tentar para ver. E Chico ainda viveu 50 anos, amparado por Emmanuel, por Bezerra, por Sheila, por essa pleiade notável. Mas acontece que ele continuou com outros sofrimentos. E um dia ele queixou a Emmanuel. Ele disse: meu irmão, é tanta coisa, eu mal saio de um problema, entro no outro. Emmanuel disse: Chico, o homem ia sair. Então o seu senhor deu-lhe um guarda-chuva, deu-lhe uma capa de chuva, deu-lhe um sapato de borracha para evitar molhar os pés, deu-lhe meias grossas,
O que é que o senhor está dizendo para ele? Chico disse que vai chover. Ele disse, pois é. Há 30 anos que eu lhe digo tudo isso, agora está chovendo. É só usar o material que eu lhe dei, porque a chuva passa, mas o material fica. Os bons espíritos, às vezes, são abandonados por nós, porque nós sabemos tudo aquilo que os comprais, mas fazemos exatamente aquilo que eles não podem concordar. Então, eles têm uma linha de conduta. Enquanto estivermos na sua linha de conduta, eles nos apoiam. Na hora que sairmos, nós é que saímos. Mas é fácil de retornar, porque eles são perseverantes até o fim. Então, ninguém pense que um bom espírito nos deixa nunca. Que o digam as verdadeiras mães, de filhos ingratos, de companheiros difíceis, os verdadeiros pais, que se sacrificam até o último suor para o bem da família. Erickson, como manter-se em equilíbrio e harmonia em uma sociedade tão materialista, com objetivos tão efêmeros? Buscai a verdade vos libertará. Nós aprendemos isso. Precisamos ter a resignação, a resiliência, conhecendo as adversidades da vida, todo o sistema a qual nós estamos submetidos na nossa programação reencarnatória, nós aceitamos e propomos as coisas que nós estamos vivendo. São as nossas escolhas. Tudo que nós vivemos são resultantes de nossas escolhas. Portanto, não há o que se queixar ou murmurar. Resignação e coragem é o que nós podemos pedir ao nosso anjo da guarda, que foi citado. A nos dar a sustentação, o apoio, para que possamos perseverar nas circunstâncias como se manifesta na vida, sabendo e lembrando que nós vivemos as circunstâncias danosas, provocadas por nós mesmos, trazidas de outras existências, quando não desta mesma existência. Dedicar o tempo necessário, com consciência da transitoriedade da vida, para resgatar essas faltas cometidas e ter a atitude, a providência de evitar novas faltas. Divaldo, uma pergunta a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. Você acredita que o Dr. Bezerra de Menezes pode se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo? Acredito. É a chamada ubiquidade. Está presente simultaneamente em muitos lugares. A mim sempre me preocupou essa tese de saber que ele esteve aqui, ali, acolá, na mesma hora. E, por exemplo, eu tive a ocasião de constatar que psicografei a mensagem dele tal hora e recebi mensagem de outro médium também dele naquele mesmo horário. Então, eu não conseguia compreender a ubiquidade, porque nós temos a visão direcional dentro daquele ângulo de 90 graus. Então, me veio a inspiração seguinte. Ainda não havia computação. Uma sala com aparelhagens especiais. E ele ali presente. Diante de cada aparelho de televisão estava um espírito nobre. E chegavam os telefonemas, apelos de todo lugar. E ele então ia respondendo, e todos eles manifestavam-se como se fora Dr. Bezerra de Menezes, que o era, não na organização perispiritual. A ideia era ele, o mensageiro era outro. Nas mensagens que constituem as cartas do além, invariavelmente os missivistas estão ainda perturbados. Um jovem que morreu num desastre, que foi vítima de uma alta dose. Então ele veio para a família e disse, estou bem. Graças a Deus, estou lúcido. Não é ele quem escreve. Pelo Chico, era Dr. Bezerra. O espírito chegava e dizia o que desejava transmitir aos familiares. Ele, então, decodificava e escrevia, como se fora o autor.
É o mesmo eu dizer a alguém, você quer fazer uma carta para mim? Diga para meu pai, minha mãe, que eu estou assim, de tal e tal forma. Eu digo, às vezes, de uma maneira simples, e ele adorna de acordo com a sua cultura. Mas o carinho do Dr. Bezerra de Menezes pela nacionalidade brasileira é tão grande que no ano 50, quando ele completou 50 anos de desencarnado, a Mãe Santíssima, Maria, mandou convidá-lo para ir reencarnar em qualquer outro planeta do nosso sistema solar. E ele respondeu, Senhora, enquanto houver lágrimas sob a claridade do Cruzeiro do Sul, na terra brasileira, eu suplico a oportunidade de continuar entre os irmãos, enxugando-lhes as dores. E até hoje, que já se passaram tantos anos da sua desencarnação, que foi em 1900, ele continua como anjo bom de milhares e milhares de pessoas. E o que é mais fantástico, na América Latina, ele é tão conhecido como nós. E, além de ser um protetor do Brasil, é hoje um dos ministros de Jesus pela América Latina. E, consequentemente, por outros países, onde brasileiros estão divulgando as bênçãos do Evangelho de Jesus. Erickson, uma pergunta de Mariana. Como um médium pode e deve educar a sua mediunidade? Mariana, vivi isso pessoalmente. Aliás, eu até agradeço aqui, estou perto de quem me ajudou, sem saber que me ajudou tanto, mestre Edivaldo, quando eu ouvia os CDs orientando sobre a educação mediúnica. É de fundamental importância o aprimoramento, o estudo, pedir ajuda a uma casa espírita, se for necessário, a grupos que possam dar apoio e orientação, estudar o livro dos médiuns, se basear também pelos estudos dos livros basilares da doutrina espírita, ficar atento às suas sensações, às flutuações emocionais. Muito de si próprio diz, fala muito. É bem verdade que o médium, que nasce médium, identifica sinais e acha isso corriqueiro e convencional, porque é da sua natureza, e entende e imagina que todos também têm essa mesma sensação, esse mesmo sentimento. No momento que se aflora a mediunidade, identificando essas circunstâncias e a necessidade do equilíbrio em ele saber lidar com essas potencialidades, o aprofundamento, o estudo e o pedido de ajuda às casas espíritas. Obrigado, Erickson. Divaldo, você poderia dar alguma orientação a respeito do Evangelho no lar? Por exemplo, quando não se pode fazer em determinado horário, o que aconteceria? Nos anos 60, apareceu no Brasil um missionário católico que abalou religiosamente, no bom sentido, as bases do catolicismo. Ele usava a seguinte frase: família que ora unida, permanece unida. De fato. Só que antes dele iniciar o rosário em família, entre os católicos, nós já realizávamos todos o Evangelho do Lar. Porque os pais, que são responsáveis por tudo, que dão a educação, que procuram oferecer o que há de melhor à família, nem sempre lembram que está diante de almas e não somente corpos. Essas almas que foram confiadas para a educação necessitam de adquirir consciência da sua imortalidade para dedicarem também alguns minutos ao seu lado espiritual. Nós próprios, quão pouco lembramos que somos espíritos imortais. Na maioria das vezes, quando estamos doentes, quando temos um problema, que recorremos a Deus. Mas se nós dissermos, hoje eu terei o restante da noite para isto, para aquilo, mas lembrar também que eu sou um espírito encarnado, eu devo me preparar para a desencarnação, será muito bom para nós. E o Evangelho no lar é um encontro da família. Pode ser feito antes da refeição. Antes da refeição, todo mundo junto. Ah, mas meus filhos não querem vir. Mas não tem questão de filho não querer vir.
Enquanto o filho for mantido pelos pais, ele tem obrigação de corresponder à diretriz dos pais. São os pais que dão a educação doméstica, a educação social, os recursos, as brincadeiras, as férias, por que não a religião? Que mais tarde, quando eles se libertarem da dominação econômica dos pais, abandonem a religião ou continuem. Então as pessoas reúnem-se em volta da mesa com simplicidade, ou num dia que seja qualquer, numa hora viável, 8 da noite, 7, 10, meia-noite, na hora melhor, que possam estar juntos e começa fazendo uma prece. Depois lê um texto do Evangelho. Ah, mas eu sou católico. Leia da vida do Cristo, leia da Bíblia, leia a vida de um santo. O que importa é que traga pensamentos bons para dentro de casa. Ah, eu sou evangélico. Melhor, leia o Evangelho, qualquer texto. E então lê 10 minutos. Depois comenta, porque às vezes o texto, até de uma narrativa, necessita de esclarecimentos. Depois, então, deste diálogo, faz uma pergunta ao filho, o filho faz ao pai, conta um problema. Hoje eu tive uma dificuldade, não sei se agi certo. E aí narra, os pais orientam, o irmão mais velho, quem for, orienta. Coloca um vasilhame com água para magnetizar. Diminui a luz, porque os raios caloríferos queimam a energia psíquica, o ectoplasma. E então oram por si, pelos inimigos, pelos obsessores, pelos familiares, pela humanidade, e encerra 20 minutos. Quem é que não pode, numa família, tirar 20 minutos por semana? 20 minutos para conviver. Quantas vezes ligamos à televisão, comendo e ouvindo, comendo, agora é o telefone, né? Você está comendo, mastiga e responde. Pegamos uma psicose, um transtorno, que já é uma doença. Já é uma doença. Aqui no Brasil, em especial, com a política que houve, virou uma doença. A pessoa está sempre com o telefone. Eu vejo aqui, em nossa casa, o telefone é tão importante que a pessoa toda hora está consultando para saber qual é a última notícia. A última notícia é véspera da que vem. Vai ser a penúltima, a antepenúltima, porque não cessam. Quantos brasileiros somos? 210 milhões. Não se resolvem com palavras, nem com momentos. Daí nós reservarmos um dia por semana para o Evangelho do Lar. Erickson, uma pergunta de José. De que substância é feito o espírito? O espírito é uma centelha. Muito bem. É uma centelha, nós não temos termos como os espíritos nos colocam para definir. Já o perispírito, que nós sabemos, ele é composto de fluidos e de elementos que são próprios de cada orbe, de cada ambiente onde nós estamos habitando. Infelizmente, eu não poderia ajudar mais ou além do que os próprios espíritos possam nos revelar. Obrigado, Erickson. Divaldo, uma pergunta de Joana. Quanto tempo uma pessoa que desencarna tem consciência que passou para a vida espiritual? Depende de como foi a sua vida física. Minha mãe desencarnou e, ao desencarnar, continuou conversando comigo. Eu estava ao seu lado e é muito interessante, como eu já contei aqui mais de uma vez, que eu disse para ela assim: vá em paz, mãe. Desliguei os aparelhos, porque ela estava sendo desencarnada pelo doutor Bezerra. E eu disse: vá em paz, não se preocupe com nada. E ela me disse assim: eu vou voltar para tomar conta de você. Porque de minha família nós éramos 13, só sobrevivemos eu e uma irmã, que hoje está desencarnada. Eu não vou deixar vocês dois sozinhos no mundo. Eu disse: mãe, eu tenho tantos irmãos, a minha família é universal, tenho amigos que valem mais do que familiares. E falei com ela, disse: vá em paz. Ela disse: Di, você quer discutir com sua mãe na hora da morte?
A velhinha era fogo. Desencarnou. Quando ela terminou de desencarnar, eu vi, porque o chamado cordão de prata, não é de prata nada, sai desta parte superior do cérebro, do centro coronário, da glândula pineal, como que um chumaço de algodão desfiado. E ele vai desfiando, até quando rompe, desencarnou. No estado de morte cerebral, ele está ligado. Os outros já liberaram, menos este. Daí, esta vitalidade, eu vi quando o Bezerra desligou, e ela, em espírito, adquiriu uma nova postura para a gravidade. Portanto, de que é feito o espírito? Energia. Como o som que entra no telefone, como a minha voz chegando aí, chegando à casa do ouvinte, como as ondas hertzianas, as macro-ondas, é uma energia em ondulação individualizada. Então, ela me apareceu e eu estava olhando. Ela então me perguntou: você está me vendo, meu filho? Eu digo: estou, mãe. Ela disse: meu filho, tudo que você me disse é verdade, eu estou viva. Eu estou viva, diga à sua irmã. Minha irmã estava ao lado. Mas há aqueles que passam séculos. Allan Kardec perguntou: o que acontece com aqueles que têm morte violenta? Demoram de despertar. Dias, meses, anos e até séculos. Porque a pessoa é tão apegada à matéria que é como num pesadelo. Não desperta a consciência. É como um pós-cirúrgico. Há pessoas que terminam a cirurgia, despertam, ótimas. E há outros que ficam com as sequelas da medicação por tempo e até com sequelas muito demoradas e prejuízos orgânicos. Então, depende muito do estado espiritual. Se é muito apegado à matéria, demora. Até ser convencido. Por isso, as sessões mediúnicas ajudam, porque o Espírito vem, incorpora. E o orientador diz assim: veja o corpo pelo qual você está falando. Observe, apalpe-se. Vamos supor que é uma mulher que está falando por intermédio. Veja esse corpo. Você está falando comigo? Estou. Está me vendo? Estou. Mas olhe por que boca você está falando. Ele disse: um choque. Ele diz assim: é um manequim? Eu estou usando modelo? Não, está usando um outro aparelho. O corpo era um aparelho. E aí eles começam a pensar, e lentamente, no mundo espiritual, os espíritos bons fazem-nos despertar. Daí o despertar do além depende muito do adormecer no aquém. Como é que a gente acorda de manhã? Conforme se deitou antes de levantar. Erickson, uma pergunta que nos chega aqui do público presente: por que o Espiritismo informa que é preciso esquecer as vidas anteriores? O esquecimento de vidas passadas, como seria a cada um de nós lembrar situações dolorosas de convivência com inimigos de outras existências, de assuntos pendentes? Quantas situações que nós temos na vida social, convencional, como nós conhecemos, e temos nossos afetos e desafetos, e voltarmos à vida, vamos à erraticidade, desencarnamos, voltamos à vida mais uma vez, e voltaremos a ter essas mesmas relações que nós deixamos em vida anterior? Como seria tão doloroso para as relações de convivência e resgate e reparação, porque vivemos no planeta de provas e expiações, precisamos resgatar as nossas faltas, e essas faltas foram acumuladas nas nossas relações de convivência social. Então, é necessário que assim seja, que com o esquecimento nós possamos restabelecer novas relações perdidas, com uma oportunidade de resgate, porque afinal nós aprendemos que a nossa grande tarefa é de amarmos uns aos outros. Obrigado, Erickson. Divaldo, você poderia falar um pouquinho do carnaval na ótica da doutrina espírita? Como lembramos,
A palavra carnaval vem de uma proposição latina. Carne nada vale. Carnaval. Quando o cristianismo tomou conta do pensamento em Roma, havia as chamadas Saturnais, que eram festas que iam de 20 a 25 de dezembro, no período em que se tinha o dia mais curto do ano. Então, no hemisfério sul, isso é muito comum, os dias são muito curtos no inverno. E então os cristãos trabalharam para acabar aquela festa, porque os escravos eram liberados, iam gozar a vida, beber, desfrutar dos prazeres. Então os cristãos modificaram isso, criando o chamado período do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em 24, 25 de dezembro, mas 5 ou 6 de março. Os cristãos colocaram o nascimento de Jesus, porque com isso apagaram a mácula, essa terrível mácula. Com o tempo, foi a cidade de Veneza que restaurou as grandes festas, pelo poder de que Veneza dispunha dentro da sua lagoa para governar Roma e a África do Norte. Com o tempo, a festa se foi tornando popular. Em Portugal, ela passou a receber o nome de entrudo. As pessoas se fantasiavam, mudavam seus sentimentos, eram atirados dejetos das janelas sobre os clubes que passavam. E foi sofisticando, até chegar ao resultado de que a palavra carnaval se adaptava melhor. Então, é o momento em que tudo vale. Eu trabalhei muitos anos como funcionário público e alguns colegas, no começo de janeiro, começavam a tomar vitamina C, estava na moda a vitamina C. Teve aquele período da vitamina C, para terem forças de gozar o carnaval. Naquele tempo, o carnaval era de sábado a terça, agora é de quinta, quer dizer, é todo dia, mas tem umas breves pausas para o outro carnaval. E então passou a ser uma festa em que tudo é válido. E agora, com a filosofia do tudo pode, é um momento de aberração. O carnaval em si é ingênuo. O comportamento de cada um é que o torna bom ou mal. Me perguntam, você vai ao carnaval? Eu digo, não vou porque me cansa muito. E para ver aquele povo pulando, suando, e eu me imagino pulando, suando, é uma coisa terrível. Eu vou contar um fato que já contei aqui. Feira de Santana, onde eu nasci, não tem carnaval. Tem micareta. A gente vem gozar em Salvador e daí a 40 dias começa em Feira de Santana. E eu era muito jovem, estava na escola normal e havia uma disciplina que eu odiava, matemática. Eu sou um péssimo em matemática, porque o meu professor era uma fera. O homem usava gravata, não dava bom dia nem boa tarde, ele entrava, eu tinha 15 anos, era um garoto ainda, e ele chegava no quadro de giz, começava a operar, e a gente não dava para acompanhar. Eu, então, memorizava, que eu tinha muito boa memória, memorizava qualquer problema, mas ele nunca dava o problema da prova que deu na aula, como é claro. E eu fui péssimo em matemática, passei mesmo por socorro da misericórdia divina, até resistir às infrações, às frações variadas, primeira, segunda, muito bem. E num carnaval, em Feira de Santana, eu já estava trabalhando em Salvador, eu fui passar o carnaval lá. E havia uma segunda-feira que era dedicada aos mascarados. Como tem aqui em Salvador, tem um bloco masculino que todo mundo se veste de mulher, eu não me lembro o nome, é um nome, como é? As muquiranas. Eu acho esse bloco lindo. Cada garota que a gente chora de horror. É uma coisa, muito bem. E então, era a segunda-feira, o dia das mascaras. Botava uma máscara no rosto, escondia, e eu estava em pé.
olhando o desfile, porque era muito ingênuo. A gente ficava em pé e desfilavam. Tinha cadeiras, imagine, cadeira, ninguém roubava. Botava as cadeiras sábado até terça-feira, amarrava de corda, mas eu estava em pé. Quando apareceu uma baiana, mais uma coisa, aquela roupa de baiana, o torso lindo, branco, com nó, e veio de tamanco holandês, e pá, e veio, eu digo assim, meu Deus, e veio da minha direção. Eu fui ficando até com medo, porque eu não sabia como é que fazia, né? Vai ver que a baiana queria namorar, e eu não sabia. Aí veio a baiana, tudo, e eu fiquei deslumbrado. Que corpo, que cabeça, e que maneios, e que forma de andar. Chegou bem junto de mim, com máscara, e as pessoas mudavam de voz, ficavam fanhosas, e perguntavam assim, você me conhece? Eu olhei e conheci, era meu professor de matemática. Eu olhei, meu Deus, eu tive uma decepção. Eu tomei raiva da matemática por causa do meu professor. Coitadinho, ele ficava mascarado todo o tempo, mas no carnaval, daí o carnaval é uma festa de compromissos, bons e maus. Fazemos festas em casa, qualquer dia, qualquer hora. Agora, a nossa conduta é que tem que ser celebrada, porque o carnaval passa, e o que nós fizemos fica. Daí, eu tenho um livro psicografado, editado por Manuel Flamengo de Miranda, que recomendo aos médiuns, em particular, muito cuidado. No tempo em que os carnavais eram dos clubes, haviam desfiles das rainhas, das princesas de carnaval. Hoje virou uma bacanal em todo lugar, e em alguns lugares respeitáveis, outros nem tanto, e outros em que a pessoa perde a compostura. É uma lástima que, para sermos felizes, ainda nos utilizemos de métodos muito bárbaros, vulgares e chãos, como sejam os dias do carnaval. Muito obrigado, Divaldo. Então, chegamos ao final do nosso Conversando, no dia de hoje. Convidamos o Erickson para que se despeça do público presente, do público que nos assiste pela internet. Uma honra estar aqui, ao lado do nosso queridíssimo Divaldo Franco, com vocês no cenáculo. Um estímulo até para, como trabalhador da Casa Espírita, como palestrante, para prosseguir sempre no aprofundamento. Porque quando nós entramos na doutrina espírita e estudamos, nós entendemos que quanto mais nós sabemos, mais sabemos que nada sabemos. Precisamos sempre estar permanentemente estudando, aprofundando. Obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado, Erickson. Então, nós agradecemos aqui a Ana, que nos fez companhia, ao Milton, que está aqui conosco, a Divaldo Franco, a professora Solange, a nossa tradutora de Libras, Isiane. Muito obrigado, Isiane. Ao público presente, a todos vocês, muito obrigado. Àqueles que nos assistem remotamente, à nossa equipe da televisão, da Mansão do Caminho, especialmente ao Sérgio, ao Júnior e ao Vitor também, que está ali presente conosco. Muito obrigado a todos. Eu convido agora, então, a Divaldo para nos conduza no encerramento da nossa reunião. Agora é a hora de nós recebermos da divindade a sua concessão através dos fluidos. Procuremos, por um momento, tirar da nossa mente qualquer preocupação. Lembremos que estamos no altar da consciência e que ela nos valha, inspirando-nos, e abra as portas do nosso sentimento para varrer dali ódios, ressentimentos, mágoas, inveja, ciúme, essas doenças da alma que tanto nos infelicitam. Pedimos aos médiuns para que tomem os seus lugares, para que nos transmitam
o que haja de melhor dos seus sentimentos. Peçamos a Jesus, inicialmente, que ampare os portadores de mediunidade, para que as suas energias, mescladas com a dos guias espirituais, afaste as entidades perversas que se comprazem em fazer-nos o mal. Ó Jesus, nós te pedimos por nós próprios. Somos muito necessitados. Precisamos do teu auxílio, da tua ajuda de misericórdia. Vem ter conosco, Senhor, por piedade. Toma de nossas mãos e nesta noite de sono reparador, guia-nos às regiões felizes da erraticidade, onde encontraremos o carinho dos benfazejos guias da humanidade. Também pedimos por aqueles a quem nós amamos, pelos que fazem parte do cadastro da nossa afetividade, mas também por aqueles que não gostam de nós ou de quem nós não gostamos. Permite, amigo incomparável, que as tuas bênçãos recaiam sobre nossa casa, nosso santuário de orações. Nossas famílias, aqueles que estão enfermos, sintam-se renovados. Suplicamos-te abençoar os nossos bons propósitos e ajudar-nos a sairmos daqui com melhor disposição do que trouxemos ao chegar. Abençoa nossa água, fluidificando-a, como fizeste em Caná, transformando-a em licor de bênçãos. E te pedimos pela nossa paz, a paz em nosso lar, em nossa família, no nosso trabalho, a paz no Brasil, a paz na terra, a paz para as vítimas das calamidades deste momento. Agradecendo-te a honorabilidade da tua presença, em nome de Deus, de Maria Santíssima, dos Espíritos bons, em teu nome, Jesus, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.